Olá pessoal, sou Reis Marrolim e vou apresentar um trabalho investigando as dificuldades e perspectivas sobre o curso de Engenharia de Software 2 ciclos. Um survey com a visão discente. Esse trabalho contou com a colaboração de Arbelo Coutinho, Samara Nascimento e Felipe Leite, e também com o LIS, o Laboratório de Inovações em Software, e com a UFES, a Universidade Federal Rural do Semiárido, em especial o campus Paus Ferros, onde esse trabalho foi desenvolvido. Dentre as formas em que um curso de engenharia de software pode ser organizado, a gente tem a opção de 2 ciclos, onde o primeiro ciclo fornece uma graduação de natureza geral, já o segundo ciclo oferece uma graduação mais específica em alguma área de conhecimento. Em Paus Ferros a gente tem as graduações em Engenharia da Computação e Engenharia de Software. Já como primeiro ciclo a gente tem o bacharelado interdisciplinar em Tecnologia da Informação, BTI. O objetivo do trabalho é investigar as dificuldades e perspectivas sobre o curso de Engenharia de Software de 2 ciclos. Para alcançar esse objetivo, foram elaboradas 4 questões, as 2 primeiras relacionadas às dificuldades no primeiro e segundo ciclo, e as últimas relacionadas às percepções do primeiro e segundo ciclo. Todos os surveys foram elaborados 2 surveys, e os surveys contaram com questões que incluíam características do perfil dos discentes, grau de dificuldades nas disciplinas cursadas, nos recursos materiais e também aquelas dificuldades relacionadas ao aprendizado. E também contavam com percepções acerca da matriz curricular, dos estágios supervisionados e trabalho de conclusão de curso e perspectivas dos discentes em relação ao futuro profissional. Como resultado, foram enviados 2 surveys. No momento da escrita, haviam 434 discentes no primeiro ciclo e 10 discentes no segundo. 97 responderam no primeiro ciclo e 7 responderam no segundo ciclo. Em relação aos resultados do primeiro ciclo, foram divididos em disciplinas obrigatórias e específicas. As disciplinas obrigatórias são aquelas que incluem as disciplinas básicas e as disciplinas profissionalizantes. As disciplinas profissionalizantes são aquelas comuns às diferentes formações, e as disciplinas específicas são aquelas específicas de alguma área, no nosso caso, engenharia de software, engenharia da computação, que estão dentro do primeiro ciclo. Em relação às dificuldades referente à pedagogia, as questões práticas foram as opções mais citadas. Em relação aos recursos materiais, a limitação de equipamentos nos laboratórios foi a opção mais citada. Em relação à motivação para aprendizado, os discentes citaram dificuldade em programar como o principal fator dificultante. Já em relação ao conteúdo lecionário, conteúdo teórico e conteúdo extenso foram as opções mais citadas. Referente às disciplinas específicas, as opções mais citadas foram fato de exemplos práticos e desenvolver a parte prática. Com relação aos recursos materiais, falta de recursos bibliográficos para assuntos recentes foi a opção mais citada. Em relação às dificuldades para a motivação para o aprendizado, a dificuldade no entendimento de requisito e metodologia de ensino da disciplina foram as mais citadas pelos discentes. Em relação ao conteúdo lecionário, conteúdo extenso e teórico foram as opções mais citadas. Em relação às percepções, os discentes do primeiro ciclo veem engenharia de software como um curso dividido em 2 partes, em que a primeira parte é o curso de BTI. Em relação às principais opções, após concluir o curso, os discentes citaram engenharia de software, o segundo ciclo engenharia de software e mercado de trabalho como principais opções. Em relação às escolhas por engenharia de software, 57% informaram o mercado de trabalho. Aqui a gente tem caracterizações gerais sobre diferentes aspectos de infraestrutura, de professores, metodologia de ensino. Aqui em vermelho escuro a gente tem aqueles votos dos discentes que estão totalmente insatisfeitos com algum aspecto. Em vermelho claro, aqueles que estão insatisfeitos. Cinza neutro. Verde claro, aqueles que estão satisfeitos. E verde escuro, aqueles que estão totalmente satisfeitos. A gente vê aqui que há uma tendência de satisfação para todos os aspectos, exceto para as metodologias de ensino, tanto do primeiro e segundo ciclo. Em relação aos projetos, os discentes tenderam a desconhecer, principalmente aqueles de pesquisa e também de extensão.
relação ao conhecimento sobre os grupos, o LABI, o Laboratório de Informática na Educação, foi aquele grupo que foi apontado como de maior participação, de maior conhecimento e também de maior interesse em participar. As principais áreas de interesse do projeto de pesquisa foram inteligência artificial, jogos e dispositivos móveis. Que em relação ao currículo, que a gente tem várias opções, relação ao currículo, horário, quantidade de disciplina, estágio supervisionado, trabalho de conclusão de curso. As opções que tenderam mais satisfação dos discentes foram o currículo do segundo ciclo, quantidade de disciplinas do segundo ciclo e trabalho de conclusão de curso no primeiro e segundo ciclo. Aquelas menos que receberam mais votos de insatisfação foram o currículo do primeiro ciclo e também horários das disciplinas do primeiro ciclo. Em relação ao alinhamento com o mercado de trabalho, os discentes veem que o curso de segundo ciclo está mais alinhado do que o primeiro em relação ao mercado de trabalho. Em relação às principais disciplinas do eixo profissionalizante de interesse no mercado, banco de dados, engenharia de software, programação orientada a objetos, foram as disciplinas mais citadas. Em relação às disciplinas específicas, projeto de design de interface, programação e gerenciamento de projeto detalhado de software foram as disciplinas mais citadas. Em relação às principais disciplinas do curso de engenharia de software, que os discentes têm interesse em atuar, no caso, as disciplinas mais citadas foram desenvolvimento web e desenvolvimento para dispositivos móveis. Em relação ao mercado de trabalho, o status de atuação, a maioria não trabalha e também não estagia. Em relação às áreas de atuação, desenvolvedor foi a opção mais citada dentre aqueles que trabalham. Em relação às principais áreas de interesse, de acordo com o Suibook, a área de construção de software e projeto de software foram as opções mais citadas. Em relação a tópicos emergentes, tópicos que os discentes gostariam que tivesse mais ênfase no curso, foram citados aqui uma gama de tópicos, a maioria deles com foco no mercado de trabalho. Em relação ao segundo ciclo, as principais dificuldades em relação à pedagogia foram conexões com outras disciplinas e diversidade das tecnologias associadas. Em relação aos recursos materiais, falta de recursos bibliográficos para assuntos recentes foi a opção mais citada. Em relação à motivação para o aprendizado, os discentes citaram a metodologia de ensino. Em relação às principais dificuldades no conteúdo lecionado, a constante atualização da área e conteúdo muito teórico foram as opções mais citadas. Em relação às percepções dos discentes do segundo ciclo, a maioria vê o curso de segundo ciclo como curso dividido em duas partes, em que a primeira parte é BTI. Em relação à principal opção, ao concluir o curso, os discentes do segundo ciclo citaram o mercado privado e pós-graduação. Em relação aos principais motivos que levaram à escolha por engenharia de software, as oportunidades profissionais, seguida por identificou-se com disciplinas da área. Em relação às percepções dos discentes do segundo ciclo sobre infraestrutura, professores, metodologia, os discentes tendem à satisfação com esses diferentes aspectos. Em relação aos projetos, aos diferentes projetos, os projetos tendem a ser conhecidos dos discentes. Em relação ao interesse em participar nos grupos, o LABI e o GP6 são os grupos de maior participação. De conhecimento são o LABI e o LIS. E de interesse em participar, o mais citado foi o LIS. Em relação às principais áreas de interesse do projeto de pesquisa, dispositivos móveis e jogos foram as opções mais citadas. Em relação às percepções discentes do segundo ciclo, conhecimento da matriz curricular, todos conhecem. Satisfação com disciplinas ofertadas, a maioria não está satisfeito. Satisfação com o horário da disciplina, a maioria está satisfeito. Satisfação com o período, eles são unânimes em relação à satisfação. Em relação ao estágio supervisionado, grande parte deles informaram que está satisfeito com o estágio supervisionado. Em relação ao trabalho de conclusão de curso,
também uma grande parcela citou que está satisfeito. Em relação ao mercado de trabalho, os discentes veem que o curso não está alinhado com o mercado de trabalho. Em relação à atuação profissional, a maioria não está trabalhando nem estagiando. Em relação às áreas de atuação, a maioria não atua profissionalmente. Em relação às áreas de interesse, desenvolvedor, gerente de projeto e design foram as opções mais citadas. Principais disciplinas de interesse do mercado foram desenvolvimento para dispositivos móveis e desenvolvimento web. E principais áreas de interesse do mercado de trabalho foram desenvolvedor, design e gerente de projeto. Em relação a tópicos de interesse, os discentes citaram vários tópicos que gostariam de ver no segundo ciclo. Esse trabalho tem várias contribuições, uma delas é o direcionamento ao planejamento do curso de Engenharia de Software em 2 ciclos. O trabalho está relacionado a outros estudos no contexto, pode servir como base para estudos similares em outras instituições que possuem graduação de Engenharia de Software em computação em geral. Como trabalho futuro, pretende discutir os currículos do primeiro e segundo ciclo para proporcionar um ensino direcionado à necessidade dessa graduação em ES, atendendo as expectativas e principais necessidades dos discentes e docentes. Concluo aqui minha apresentação. Obrigado pela participação e até mais. Obrigado.